Tem muitos países onde o povo quer adorar o nome do Senhor Jesus e não pode, entendeu? E faz isso às escondidas, porque se for preso, são mortos. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá. Amém. Por enquanto, aqui no Brasil. Verdade. Por enquanto. Porque a situação vai ficar cada dia mais difícil conforme se aproxima a vinda de Cristo. Amém? Amém. Vou deixar uma breve mensagem. Se encontra no livro de Mateus. Amém? Mateus capítulo 10, verso 26 em diante. Amém? Mateus capítulo 10, do verso 26 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que não era essa a palavra. Mas a gente não faz a nossa vontade. Serve que fazemos aquilo que Deus ordena. Primeira coisa que Deus, Ele fala no meu coração. No momento em que o pastor Flávio estava ministrando aqui, dizendo justamente da parábola da ovelha perdida. Tem muita ovelha que se encontra perdida dentro da igreja. Tem muita ovelha que está desligada de Deus dentro do aprisco. Porque ele acha que não necessita mais de arrependimento. Quando o Senhor Jesus Cristo ele diz que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, o que Deus está falando para cada um de nós? Quando a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos do arrependimento todo dia. Eu tenho que me arrepender todo dia. O dia que eu achar que eu não preciso mais de arrependimento, eu perco a minha salvação. Porque o perdão vem por meio do arrependimento. Aleluia. E nós não deixamos de ser pecadores, nós deixamos de viver no pecado. Porque a verdadeira liberdade que Cristo nos deu foi essa, de que um dia nós vivíamos debaixo do jugo do pecado, mas fomos libertos, esse jugo foi quebrado, foi despedaçado na cruz do Calvário. Pelo sangue de Cristo, fomos lavados e remidos. E quando há um arrependimento sincero do nosso coração, nós recebemos o perdão de Deus. Mas este arrependimento ele tem que ser constante em nossa vida. Por quê? Porque nós ainda cometemos pecados, mesmo que nós nos esforçamos por não pecar. Há momentos em que, às vezes, num momento de ira, nós temos vontade de esganar o irmão. Acontece, somos de carne e osso, somos falhos. Claro que nós não podemos guardar a mágoa, o ressentimento. Então nós devemos nos arrepender daquele sentimento ruim. Amém, Jesus. Então o nosso arrependimento ele é constante. É verdade, mestre. Muita gente hoje tem medo de confessar o pecado, tem medo de pregar o evangelho, tem medo de ser verdadeiro. E aqui a palavra está dizendo justamente o que? Não tema os homens. Tema antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Glórias a Deus. Às vezes nós temos medo da consequência humana. Mas se eu mostrar minha falha, mas se eu confessar que eu contei uma mentira ali, se eu pedir perdão para o irmão, o que vão pensar? Eu tenho um título, eu tenho uma posição.
Se eu não tiver a posição de filho de Deus, eu não quero posição nenhuma outra. Glória. Eu abro mão de qualquer Aleluia, posição, Deus. título, de qualquer coisa, para não perder o meu nome no livro da vida. Glória a Deus. No Aleluia. decorrer do culto aqui, né, vários aqui, né, não conheço muita gente e tal. Irmãos, o importante é a gente ser conhecido de Jesus, porque muita gente naquele dia vai dizer, eu fiz a obra, eu fiz isso, e ele vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, porque eu não vos conheço. Meu Deus, eu não me importo se ninguém me conhecer na terra. Eu quero ser conhecido de Cristo. Aleluia. Porque se Jesus me conhece, então eu estou salvo. Mas se Aleluia. ele não me conhecer, eu vou obedecer. Nós temos que buscar ser conhecidos de Deus. Irmãos, a luz de Deus, ela resplandece no mundo. Aleluia. Nós somos luz. Aleluia. Nós temos que refletir a glória de Deus. Não só com palavras, principalmente com ações. Foi falado muito aqui de perdão. É necessário. A falta de perdão é pecado sem perdão. Aquele que não perdoa não recebe perdão de Deus, porque está É escrito: verdade, Deus. perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Se nós não perdoamos, nós não recebemos perdão. Se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo, como que eu vou dizer que eu amo Deus que eu não vejo? É, Deus, É verdade. Se eu não amo a criação de Deus. Eu vejo muita gente às vezes falar assim, não, eu amo a Deus, mas eu não gosto da igreja. Meu Deus! Eu não preciso ir na igreja para me estar com Cristo. Aonde está escrito dentro da palavra de Deus que eu não preciso ir na igreja? Me mostra um texto, um único texto. Deus está em todo lugar. Verdade, Deus está em todo lugar. Mas se eu não buscar na congregação, na união com os irmãos, no corpo de Cristo, que é a igreja, se eu não fizer parte desse corpo, então eu sou um membro morto. Eu estou fora, eu estou extirpado, amputado de Deus, É verdade. cortado. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se nós não estivermos ligados em Cristo, nós não conseguiremos produzir fruto. E todo aquele que não produz fruto, o Pai corta e lança fora. O que é produzir fruto? Muitas vezes as pessoas pensam, produzir fruto é eu ganhar almas para Jesus. Não. Produzir fruto é ser testemunha de Jesus. O que é ser testemunha de Jesus? Jesus nos ungiu para que nós sejamos testemunhas dele. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, é ter o caráter e a mente de Cristo. É viver como Jesus viveu, nos esforçar, pelo menos, para fazer o melhor possível. Vamos falhar, porque somos imperfeitos. Mas isso nós não podemos nos conformar, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. Glória a Como Deus. está escrito lá em Romanos. Aleluia, É disso que o Deus. apóstolo Paulo fala. Fala, vocês não vão conseguir ser perfeitos, porque ninguém consegue. Mas você não deve se conformar com isso. Deus sabe todas as coisas. Muita gente usa os atributos de Deus para, justificar o pecado. Hoje eu não vou na igreja não, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Inclusive, Ele sabe que você não está indo por causa de preguiça. E preguiça também é pecado. Deus sabe todas as coisas. Inclusive, sabe que você está sem vontade de ir e quer fazer mais a sua vontade do que a vontade de Deus, que manda que você congregue. Lá em Hebreus fala, não deixai a vossa congregação, como é o costume de muitos. Gente, nós devemos viver debaixo da obediência da palavra de Deus. Está Amém. escrito, sujeitai-vos, portanto, a Deus. E resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando que o diabo foge de mim? Só quando eu resisto a ele? Não, primeiro eu tenho que me sujeitar a Deus. Se eu não me sujeitar a Deus e tentar resistir ao diabo, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser estraçalhado, porque o meu adversário é muito mais poderoso do que eu. Então eu dependo do meu Deus para vencer esse adversário. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do Aleluia, inimigo. Deus. Mas essa autoridade nós só podemos exercer quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Aleluia. Quando nós estamos nos sujeitando a Deus. Quando eu não me sujeito a Deus, eu perco essa autoridade, porque eu dei legalidade para o meu inimigo.
E aí ele faz o que ele veio para fazer: matar, roubar e destruir. Nós não precisamos de nada que o diabo tem a oferecer. O mundo tem muito a oferecer. Claro que tem. Tem as riquezas desse mundo, tem os prazeres da carne, tem todas as coisas que nós vemos nesse mundo que nós podemos desfrutar se quisermos. Somos livres para isso. Muita gente fala, o crente não pode isso, o crente não pode... Pode sim. Eu posso o que eu quiser, só que eu não quero, porque eu prefiro honrar a Deus, eu prefiro glorificar o nome de Deus através da minha vida. Aleluia! Eita Deus eu já forte. tive uma vida no mundo. E acredite, a minha vida no mundo eu tinha de tudo. Eu tinha muita droga, eu tinha muito dinheiro muitas vezes, tive muitas mulheres, tive muita bebida, tive muita balada. Eu sou ex-traficante. Eu fui gerente de biqueira. E eu não estou contando isso para glória, não. Pelo contrário. Para glória minha, não. Para glória de Deus, que me tirou daquele charco de lodo, como foi lido aqui. Glória a Deus. Porque Deus, ele nos tira do charco de lodo e ele nos transforma. Quando o Espírito Santo verdadeiramente, nós damos espaço para que ele entre e faça a transformação que ele deseja. Quando nós verdadeiramente recebemos o Evangelho de Cristo, somos transformados. Porque aquele que diz que recebeu o Evangelho, mas não foi transformado, é mentiroso. É verdade. Vive um evangelho de mentira. Ou é mentiroso ou é enganado. Mas uma coisa é certa, ele não conheceu a verdade que liberta. Porque Jesus é a palavra, Aleluia. É a verdade que liberta, que transforma, que entra e faz tudo novo. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. E tudo se faz novo. Então, se não vive novidade de vida, não está em Cristo. Está iludido. Às vezes dentro da igreja, tem gente dentro da igreja, mas infelizmente está enganado. E quando Cristo voltar, não vai ser salvo, não vai subir. E realmente será no abrir e fechar de olhos. E pode ser a qualquer momento. Ah, mas e se eu morrer e Jesus não voltar? Para quem já morreu, Jesus já voltou. É verdade, Deus. Ninguém sabe o dia da sua morte. Eu estava vendo um noticiário antes de sair de casa, que eu passo pela sala, né? Minha mãe estava assistindo agora há pouco. 2 jovens morreram instantaneamente atropeladas. Acho que ontem ou hoje, eu não vi bem a notícia. Mas, no momento, elas estavam atravessando a rua, no momento seguinte estavam estiradas mortas, atropeladas. E aí, como é que será que estava a vida delas com Deus? Eu não sei. Porque quem tem que saber de como está a sua vida com Deus é você. Eu sei da minha vida com Deus. Eu falo todos os dias, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Porque eu sou noiva, eu sou igreja, a igreja é a noiva. E a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. Hora vem Senhor Jesus, Maranata. Eu aguardo a sua vinda. Aleluia. E o que eu mais quero é ir para a glória. Às vezes nós nos entristecemos por causa dos nossos familiares. É verdade. Mas quando chegarmos lá, não haverá tristeza. Lá não vai haver tristeza. Aleluia, Deus, verdade. Eu não sei se vai haver a lembrança dos familiares que não foram. Mas uma coisa eu sei, não vai haver a tristeza. Porque Deus enxugará do olho toda lágrima. Oh, glória. Glória a Deus. O que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em conhecimento humano. E muita gente usa essa palavra para o reino na terra. Fala, não, o que Deus está preparando para você é a porta aberta, é a prosperidade. Mentira! O que Deus tem preparado é uma morada lá em cima, na glória. Aleluia. É isso. Glória a Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo viu e ele disse que não conseguia expressar em palavras, porque eram coisas inefáveis, indescritíveis, algo que não existe uma forma de você conseguir explicar. É algo maravilhoso demais, que não cabe no entendimento. E olha que o apóstolo Paulo era formado em um monte de coisas. Falava várias línguas, não era uma pessoa leiga, uma pessoa ignorante, era uma pessoa que tinha muito estudo, o apóstolo Paulo. E mesmo com toda a sua ciência, com tudo que sabia, ele não teve a capacidade de conseguir descrever o que ele viu no terceiro céu.
É o que Deus tem preparado para nós. Não vale a pena abrir mão de uma eternidade com Deus por um momento de prazer da É carne. verdade. Que depois ainda vai te causar um remorso, um arrependimento. Arrependimento não, um remorso mesmo. Que a pessoa se sente mal com aquilo que faz e continua fazendo e não larga. Meu Deus. É necessário que haja uma entrega ao Senhor Jesus. Que você se entregue verdadeiramente ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz no Salmo de número 37, o verso de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Primeiro passo. Segundo passo. Confia nele. Porque depois que você entregar o seu caminho ao Senhor, vai vir as dificuldades. É como o nosso irmão pastor Ezequiel falou aqui, quando ele se reconciliou com Deus, na mesma noite o diabo tentou matar, porque manifestou o demônio e tentou de todas as formas tirar a vida dele. Só que houve uma confiança, ele confiou quando ele se entregou ao Senhor. Aleluia. E aí tudo ele fará, porque quem faz é Deus, a obra de Deus quem faz é Deus. Nós não fazemos nada, nós somos ferramentas utilizadas por ele, mas é tudo dele, a glória é dele, o agir é dele. É Deus. É ele quem faz. Tanto que, pela graça somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Aleluia, Deus. Nós não fazemos boas obras para que sejamos salvos. Nós fazemos as boas obras porque nós fomos salvos. Aleluia. Aleluia. A obra que nos salva é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Tem gente que está tentando ser salvo. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, então eu vou... Não, gente. A nossa salvação já está garantida Amém. por Cristo Jesus. Aleluia. O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho. Qual é o fruto que nós temos que dar? Levar a palavra, a mensagem de vida eterna. Não só com palavras, mas com poder. E quando é que a minha palavra sai com poder para salvar? Quando a minha vida está verdadeiramente em Cristo. Quando eu vivo a minha vida em Cristo. Meu Deus, a minha palavra ela sai com unção, ela sai com poder para arrebentar com o inferno e destruir toda e qualquer cadeia espiritual da maldade, porque me foi dada autoridade para pisar serpente e escorpião, Aleluia. pregando a verdade que cura, que liberta, que transforma, porque o Jesus Cristo que eu prego, ele continua vivo, continua operando, está no nosso meio e é digno de honra e glória e louvor e adoração, porque ele é quem nos salva. Glória a Deus. E nessa noite, ele está aqui, Glória. querendo salvar vidas que ainda se encontram perdidas. Que assim seja. É Jesus. Que assim seja. A salvação vem através de um arrependimento sincero, de um esforço também necessário, porque não é fácil negar a si mesmo. E Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem gente que fala só do tome a sua cruz, né? Esquece de negar a si mesmo. Você não vai só tomar a cruz, não. Você tem que negar a si mesmo. Primeiro você tem que abrir mão da sua vontade. Você tem que negar a sua vontade. Você não vai deixar de sentir vontade de pecado. Enquanto nós vivemos nesse vaso de carne, o nosso corpo ele deseja os prazeres desse mundo. Mas eu prefiro, eu escolho abrir mão deste prazer momentâneo, porque eu sei que há uma glória eterna Aleluia. preparada para Aleluia. todo aquele que em Cristo crê e decidir obedecer. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, infelizmente, está condenado. É simples assim, esse é o Evangelho. É verdade. Esse é o papel de nós, igreja, aí, de pregar o Evangelho. Quem queria for batizado precisa ser salvo. Quando nós fazemos isso, a nossa parte, que é pregar o Evangelho, quem tem que convencer? É o Espírito Santo. Esse trabalho é dele. Eu não tenho que convencer, eu não vim aqui para convencer ninguém de nada. Eu vim aqui só para pregar a verdade. Amém. Quem crê, será salvo. Aleluia. Quem não crê, meu papel eu fiz. Teu sangue da minha mão está lavado. Deus não tem nada para cobrar de mim. É Deus. dessa forma. Aleluia. Nós, pregadores do Evangelho, só devemos pregar o Evangelho. A gente não tem que convencer ninguém de nada. A Bíblia diz, quem convence da justiça,
do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. E ele está aqui agora falando no seu coração. Amém, Jesus. Falando no meu coração. Quem ouvir a voz dele recebe poder de Deus para vencer qualquer situação. Ouça a voz de Deus, esteja atento à voz de Deus. E obedeça quando ouvir. Porque só ouvir também e resistir não adianta nada. Deus, ele está falando aqui Glória a Deus. no coração de pessoas. Porque Jesus, ele deseja salvar. Mais do que a gente deseja ser salvo, ele deseja salvar. Tanto que ele não precisava ser crucificado. Ele é Deus. Qual a necessidade que ele tinha de descer à terra e sofrer tudo que sofreu? Por ele mesmo? Necessidade nenhuma. Tanto que ele fala para Deus, numa oração: Pai, esta é a glória que eu tinha com o Senhor. Antes, ele já tinha uma glória. Ele não precisava de nós. Mas ele nos amou. De tal forma que ele se fez carne. Morreu, sangrou, sofreu, para que nós pudéssemos ser salvos. Porque ele pagou pelos erros que nós cometemos. Ele não cometeu erro algum. Mas a dívida está quitada, está paga. Ah, mas será que Deus vai me perdoar? Porque ele mais quer te perdoar. Se você quiser ser perdoado. Mas você tem que querer. E tem que querer de todo o coração. Você tem que desejar, você tem que pedir. Peça a Deus hoje que derrame o seu espírito sobre a sua vida. Amém? Amém. O Senhor Jesus está aqui, poderoso para salvar e para livrar de cadeias, de qualquer cadeia espiritual da maldade. Porque a pior cadeia que existe não é a cadeia física. E acredite, eu conheço as duas. Eu já estive preso pela cadeia dos vícios, já estive preso na cadeia do pecado e já estive preso em penitenciária. E a pior cadeia que existe é a invisível. É aquela que você não tem como fugir. E não tem alvará de soltura dela. A única forma de ser liberta é por Cristo. Amém, igreja? Amém. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé para a gente fazer uma breve oração. Somente até que o Espírito Santo me dê essa palavra. Vou fazer uma bem breve oração. Amém? Aleluia. Uma bem breve oração. Feche os teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Glória a Deus. Espírito Santo, meu Deus. Senhor, nessa hora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, Pai, manifesta o teu poder libertador aqui neste lugar. Meu Deus, o objetivo que nós nos reunimos aqui foi para a libertação, foi para a cura, foi para a salvação e para a glória do teu nome. Então, meu Deus, todo aquele que necessita de receber libertação, seja livre neste momento, pela autoridade a mim conferida, para pisar serpente e escorpião. Eu dou uma ordem a todo espírito de maldade que tem escravizado, que tem aprisionado essa alma. Em nome de Jesus, tem as forças quebradas agora. Toda a força do inferno seja anulada por completo, na autoridade do nome de Jesus. E eu dou uma ordem agora a todo espírito maligno que saia e que solte todas as vidas que ainda estão aprisionadas aqui. Em nome do Senhor Jesus, haja cura, transformação, haja salvação, Aleluia. haja libertação, em nome de Jesus. E todo que crê diz amém. O que é ligado na terra é ligado no céu. Como igreja, nós concordamos nessa libertação. Estamos todos livres em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? As palmas que louvam o nome de Jesus.